pessoal, belezinha? Paulinho, professor de matemática, mais uma vez com vocês. E agora para dar algumas dicas super especiais sobre como estudar matemática. Será que o seu estudo está sendo bem produtivo? Você tem se preparado satisfatoriamente para poder refazer a prova do Enem? Será que o seu estudo não poderia ser muito melhor e você aprender e absorver muito mais do conteúdo da matéria, tendo mais segurança? Tem muita gente que acha que estudar matemática é só ler teoria e fazer exercício, mas estudar matemática vai muito além disso, tá? E aqui eu tenho algumas dicas muito especiais para você. Primeira coisa, quando você for estudar a teoria, estudar o conteúdo, não deixe de fazer resumos e mapas conceituais. Resumos e mapas conceituais ajudam a fixar o conteúdo no momento que você estiver escrevendo, lendo, repassando aquilo que você já estudou na teoria. Quando você estiver fazendo algum mapa ou algum resumo, isso ajuda a fixar a teoria, te dando mais segurança, mais propriedade no assunto que você está estudando. Segunda dica, tem exemplos resolvidos no material que você está usando, não tem? Exemplos resolvidos, seja apostila, seja livro que você esteja utilizando. Tente estudar esses exemplos. Leia os exemplos, tente entender o passo a passo, tanto no enunciado da questão, do exercício, como na resolução. Tente entender, estudar, entendendo detalhadamente cada passo, tá? O passo a passo da resolução da questão, do exercício que você está estudando. O terceiro passo é, pegue esse exemplo resolvido que você já estudou e tente refazê-lo, fazer sem olhar a resolução. Se você tentar e não conseguir, volte no exemplo, reestude, tente entender cada passo a passo, inclusive naquela linha que você não conseguiu fazer sozinho, naquele pedacinho da resolução em que você não conseguiu fazer sozinho, vai lá, dê uma olhada novamente e depois tente refazer o exemplo. Essa é uma estratégia muito boa para você entender e ir fixando, reelaborando na sua cabeça a teoria, a parte teórica que você já viu. Você está vendo agora na resolução do exemplo, tentando assimilar e fixar de forma prática aquilo que você já estudou, tá certo? Depois que você revisar a teoria, fizer o mapa conceitual ou resumos, reestudar os exemplos ou estudar os exemplos resolvidos e depois tentar fazê-los sem olhar e você tiver conseguido resolver esses exemplos sem olhar, aí você vai para o último passo, que é fazer as questões propostas. As questões propostas dentro do seu material, dentro do seu livro, dentro da sua apostila. Tá certo? E aí você vai ter muito mais segurança para resolver esses exercícios, essas questões que têm um enunciado muito parecido com a proposta do Enem, ou questões passadas, de Enems passados. E aí você vai ter muito mais segurança para resolver essas questões. E o nosso último passo. Você está resolvendo essas questões e acabou errando na resolução de alguma delas. O que muitas vezes a gente faz? A gente apaga, procura na internet a resolução correta e tenta fazer com a resolução correta. Não apague a sua resolução que não está correta, tá? Deixe a sua resolução e ao lado resolva a questão que você pesquisou, coloque a resolução correta e depois faça a comparação das duas resoluções. Porque o erro ajuda a gente a aprender, sabia? A gente não pode eliminar o erro. É bom que o erro esteja presente na sua resolução, ali do ladinho da resolução correta, para que você entenda que aquele passo, aquela passagem, aquela ideia da sua resolução, ela não pode ser repetida. Gravar o erro ajuda a aprender também, para que você não repita aquele erro e para que você faça a questão do jeito correto, do jeito certo, tá? Então, esses passos, gente, são dicas interessantes para se estudar matemática. Isso demanda tempo, mas eu tenho certeza que com regularidade e você executando esses 5 passos para estudar, independente do assunto que você esteja estudando em matemática, eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais a fixar o conteúdo, te dar mais segurança e ainda a probabilidade de você acertar questões de nível médio, fácil ou difícil na hora do Enem. Tá certo, gente? Dica dada, bons estudos. Não deixe de dar uma passadinha no nosso canal. Tem muito conteúdo bacana lá para te ajudar nesses estudos aí. Tá joia? Um beijo, pessoal, e até a próxima. Aquele abraço.